pessoalmente penso que o verdadeiro crente só pode ser verdadeiramente crente aquele que passou pelo ateísmo, no sentido de derrubar os ídolos pelo caminho. Só esse é que chega ao Deus verdadeiro. Isto é, só é verdadeiramente crente o místico, aquele que fez uma verdadeira experiência desse mistério último, com o qual entra numa intimidade tal que possa dizer com Santo Agostinho: Deus é mais íntimo a mim do que a minha maior intimidade. Esse aqui é o verdadeiro crente. E no fim de contas, já Heidegger, por exemplo, por isso é que quem é crente, quem não é crente, isso é muito difícil de estabelecer. Heidegger, por exemplo, fazia esta pergunta aparentemente ingênua: o que é que corre na corrente? O que é que corre na corrente? A resposta é: o que corre na corrente é a fonte, mas a corrente não é a fonte. É impressionante. Então, o verdadeiro crente é aquele que está verdadeiramente na fonte, mas sabendo que não é a fonte. Por outro lado, verdadeiramente crente é aquele que faz o bem. Nisso, o cristianismo é inultrapassável. O Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 25, refere-se ao juízo final. Quando é o juízo final, não é o juízo à maneira lá de Miguel Ângelo, que está lá no Vaticano. Não. É o que é que percorre a história, verdadeiramente. O que é a história no seu núcleo, na sua essência. O que é? O que é que a percorre? E diz lá que no juízo final, nesse sentido, as perguntas não são perguntas diretamente religiosas. Não são diretamente religiosas. São perguntas absolutamente laicas. Tinha fome e deste-me de comer. Tinha sede e deste-me de beber. Estava nu e tu vestiste-me. Estava na cadeia, no hospital e foste ver-me. Isto é impressionante. Vinde, benditos do meu Pai. Isto dá que pensar. Portanto, se Deus é amor e é amor incondicional, esta é que é a revelação do cristianismo. Se a religião tem sempre a ver com salvação no sentido último, então o amor aqui é o núcleo. Aqui é o núcleo da verdadeira religião. O amor desinteressado na medida do possível. Porque nós, isso aí também é bom dizer, se nós, seres humanos, temos atos de amor desinteressados, mas não conseguimos amar sempre desinteressadamente. Porquê? Porque somos carentes. Somos carentes. Diga. Na sua opinião pessoal, há alguma descoberta científica ou teoria científica que possa indiciar a existência de Deus? Não, a ciência, veja, aliás, o professor Carlos Filhais chama várias vezes a atenção para isso. A própria teoria do Big Bang é de um professor que era padre, professor em Louvain, belga, e depois, enfim, foi-se confirmando. E o Papa Pio XII quis aproveitar essa teoria. Cá está o Big Bang e tal. E, portanto, que confirmaria exatamente a criação. E o padre Lemaitre, é ele que eu estou a referir-me, o padre Lemaitre chamou a atenção do Papa Pio XII. Não se meta por aí. A ciência é ciência. E a fé é a fé. Com razões. Mas com razões que são diferentes. Portanto, de si a ciência nem confirma nem infirma, é a ciência, pura e simplesmente. Aquilo para que chama também bastante a atenção o professor Carlos Filhais é que o que se passa é que o mesmo sujeito, não é, que é cientista, tem problemas que são de outra ordem. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? E por isso mesmo pode ser religioso. E há muitos cientistas, como digo, até trouxe este livro, onde vêm muitos testemunhos de grandes cientistas que são religiosos. Mas outros não são. Outros estão naquela via do tal panteísmo, outros são agnósticos. Portanto, são dois planos confrontados com o mesmo mistério, aproximamos-nos desse mistério por vias diferentes, com métodos diferentes, como já foi assinado. E há, reparem, um dos maiores cristãos, se não o maior cristão europeu, é Pascal. E Pascal também é um dos maiores matemáticos de sempre.
de sempre. A própria cibernética lhe deve, tem uma dívida para com ele. Ele próprio já na altura arranjou um sistema de arranjo de distribuição do trânsito em Paris. Portanto, um dos maiores crentes, o maior cristão, no meu entender, europeu, que era também um grande cientista. Portanto, responderia à sua pergunta dizendo que a ciência é a ciência e a fé é a fé. Parece-me a mim que na recepção da mensagem evangélica que há uma imensa valorização do sofrimento. Mas Nietzsche olhou para a história do cristianismo e disse, afinal, a Igreja, em vez do Evangelho, pregou um desengelho, uma notícia má e desgraçada e desgraçante. Dito isto, porquê? Porque, vamos lá ver. Como é que Deus, na perspectiva cristã, é pai, é mãe? Jesus fez a experiência de Deus exatamente como Abba. É impressionante que os evangelhos foram escritos em grego, mas Jesus falava aramaico. Mesmo assim, os evangelhos escritos em grego mantiveram duas palavras em aramaico. Uma é Abba. Abba foi a experiência que Jesus fez de Deus. Deus querido papá, paizinho, querida mamã, se quiserem também. Deus é pai e é mãe, porque podemos chamar a Deus pai, mas também podemos chamar a Deus mãe, porque Deus está para lá da determinação sexual, independentemente agora do LGBTQIA. Agora já não é LGBTI, é LGBTQIA. Quem quiser, como eu dirigi aqui também um seminário sobre mulheres e religiões no doutoramento em estudos feministas, tento andar a par disso. Então, para dizer o quê? Que o Evangelho manteve esta palavra, Abba, que é uma experiência de intimidade de Jesus com Deus, Deus é amor, tá? E manteve uma outra, que é Mamon, que é o dinheiro. O dinheiro enquanto Deus. O Deus é o dinheiro divinizado. E a única contraposição é esta, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Porquê? Porque se fizerdes do dinheiro um Deus, e sobretudo naquela fase em que temos... O problema não é a economia, o problema é a financiarização especulativa da economia. Esse é que é o problema. Se entrardes por essa via, fareis muitas vítimas. Se divinizardes o dinheiro já não vai ser um meio, mas vai ser um fim, e é aquilo que aí atrapalha hoje o mundo, sobretudo num mundo como o nosso, em que os mercados são globais, mas depois a política é nacional, quando muito regional. Portanto, quem é que controla? Quem é que controla os mercados globais? Um dos problemas maiores, no meu entender, que estão aí hoje, tem a ver, um dos meus problemas é o de uma governança global, para poder controlar exatamente esta financiarização especulativa. Traduzida nos mercados esses que são, repito, globais e que estão cada vez mais facilitados até por causa das novas tecnologias. Esse aqui é o problema, mas manteve também este problema do mamon em aramaico, exatamente para dizer, não há compatibilidade entre Deus que é pai, que é mãe, que quer o bem de todos e o dinheiro divinizado, tá? Então, Deus quer a felicidade. É Evangelho. Notícia boa e felicitante. Por isso, esta coisa... dito isto, acho que é preciso dizer assim, mesmo em religião, o sacrifício por sacrifício não vale nada. Sinceramente. Ou seja, se Deus precisa do meu sacrifício, que passe bem sem mim. Eu mesmo aos estudantes, se puder ajudá-los, não preciso que eles se ajoelhem diante de mim. Acho eu que sou um pobre mortal, um pai, uma mãe, não precisa que os filhos, enfim, se flagelem para que os pais lhe deem pão, não é? Então, se Deus é pai e é mãe. Dito isto, o sacrifício pelo sacrifício não vale nada. Dito isto, concretamente no nosso tempo, é preciso acrescentar: nada de grande, de valioso, se consegue
sem sacrifício. São coisas completamente diferentes. O sacrifício pelo sacrifício não vale nada. Mas nada de grande, de valioso. Não há um grande amor sem sacrifício. Até a palavra o diz. Sacrifício vem do latim sacrum facere, fazer algo sagrado. Como é que a gente vai escrever uma obra? Como é que a gente vai preparar uma palestra sem sacrifício? Não pode andar aí na gandaia permanentemente, não é? Evidentemente. Estão a ver? Então o sacrifício pelo sacrifício não vale nada mesmo. Agora, nada de grande se faz, se realiza. Portanto, ninguém pode viver na religião sem capacidade de entrega, de sacrifício nesse sentido. Portanto, o sacrifício só vale para acrescentar a vida. Para acrescentar a vida, não é para diminuir. Nomeadamente nos preventos de compra Fátima, em que a Igreja Católica ajuda, financia, ouça, sabe, olha, nisto há uma coisa que é terrível. Eu sou muito sensível ao sofrimento humano. E então, aquilo que se passa é que o Evangelho não passou como notícia boa e felicitante. As pessoas têm a ideia, transferem para Deus as experiências que têm cá. Então, reparem, eu reporto-me à minha experiência quando era miúdo. Reparem, havia gente pobre que ia ter lá com o dono, com o patrão, e pessoas que quase se ajoelhavam diante do patrão para receber qualquer coisa. Percebe? É isso, essa experiência profundamente dramática. Portanto, as pessoas são levadas no seu sofrimento a transportar para Deus exatamente estas experiências terríveis, humanas. Quando sofrem, pensam que se arrastarem, Deus terá misericórdia. Mas este não é o Deus do Evangelho, não é o Deus de uma notícia boa e felicitante. O único interesse de Deus é que os homens e as mulheres sejam felizes, plenamente realizados. Todos sejam verdadeiramente realizados. Portanto, eu compreendo por causa disso, mas a Fátima, concretamente, precisa, cada vez mais, no meu entendimento, de ser evangelizada. Isto é, que se entregue ali a Fátima mais evangelho, mais notícia boa e felicitante. Deus é Pai, Deus é Mãe. É a gente religiosa e os teólogos que mais ateus produzem. Querem que se faça? A maior parte das pessoas, não todas naturalmente, quando se vê num problema grande da vida, tem necessidade de prometer alguma coisa. E essa coisa é com sacrifício. A pergunta que lhe coloco, e sobre a sua opinião, o verdadeiro crente tem essa necessidade? Não. Tem, ouça. Isso também dizia o Nietzsche. O ser humano é o ser capaz de prometer, é uma das características do ser humano. Mas o crente só tem uma promessa a fazer, é ser bom para com todos. A começar por ser bom para consigo mesmo. E Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que é um preceito absolutamente lúcido e fabuloso, porque há muita gente, ao contrário daquilo que se julga, há muita gente que não se ama a si mesma, que não gosta de si. E por isso, essa é uma das razões porque a psiquiatria tem bastante sucesso. Ouvi sempre com gosto, como foi o caso de hoje do Dr. Anselmo Borges. É uma pessoa que eu gosto de ouvir e de ler, e foi mais uma vez hoje o caso. Muito obrigado. E acho que estou a dizer isso em nome de todos. É um filósofo, é também padre, com certeza, mas é acima de tudo um pensador livre. E eu acho que esta é uma homenagem, que esta é uma casa de cultura, de liberdade, e é uma homenagem de uma casa de cultura, de liberdade a um homem livre. E perante isto, e sabendo da sua liberdade, enfim, condicionada, como afinal é toda a liberdade, queria perguntar sobre, falámos do futuro de Deus, talvez tenha futuro, mas o futuro da Igreja, em particular da Igreja Católica. A minha pergunta é: se deveria haver um outro concílio, brevemente, e qual é o problema principal a ser tratado desse concílio? Há vários, eu sei, mas, por exemplo, a Igreja tem um problema com a hierarquia, não tem, com o comportamento da hierarquia, não tem. Qual é o problema número um que vê como homem livre e também, com certeza, homem da Igreja, para a instituição a que pertence? Deus tem futuro. Que Deus é que tem futuro? É outra pergunta também. Eu volto a repetir que é uma pergunta de provocação, porque se Deus não existir, tem futuro. Se Deus existe, claro,
Claro que a pergunta também não tem sentido. O problema é, vai haver crentes. Eu estou convencido que Deus vai morar, pelo menos, sempre na pergunta. Sempre na pergunta. E aquilo que caracteriza o ser humano é exatamente a pergunta. A palavra perguntar vem do latim, que é percontare. Eu acho uma palavra fabulosa. Percontare é o contos, que é um pau comprido. Percontare é com um pau comprido ir lá a fundo num tanque para ver o que está lá no fundo. E o ser humano, de facto, de pergunta em pergunta ao infinito pelo infinito. É impressionante isto. Acho eu. Hegel dizia que a única pergunta da filosofia é a pergunta ao infinito, é a pergunta pelo absoluto, em última análise. E nesse sentido é uma pergunta religiosa. Em última análise é. Porque o ser humano de pergunta em pergunta desemboca na pergunta ao infinito pelo infinito. Esta é que é a nossa grandeza. Mesmo quando me perguntam onde é que é o fundamento da dignidade humana, é aqui. Porque nós somos mortais, efêmeros, desgraçados e desgraçantes. Temos isto tudo, mas depois perguntamos. E a Igreja? Somos finitos, mas somos finitos. Vamos estar na finitude e depois abrimos-nos ao infinito, pelo menos enquanto pergunta. Nesse sentido, continuará. E que Deus é que continua? É o Deus felicitante. É o Deus que traz sentido e salvação à humanidade. Só esse é que pode sobreviver. É o único. Na minha perspectiva, é o Deus do Evangelho. Em relação a um Deus que humilhe o ser humano, que o desgraça, em relação a esse Deus também sou ateu. É uma obrigação humana ser ateu em relação a esse Deus. Cá está. Mas onde é que é o fundamento da dignidade humana? Exatamente sendo infinito, pergunta ao infinito pelo infinito. O que significa, portanto, que o ser humano tem nele algo de infinito, que é esta capacidade de perguntar ao infinito. Tem algo de infinito. E por isso é que Kant, o grande Kant, dizia: as coisas têm um preço porque são meios. O ser humano é fim, por isso não tem preço, tem dignidade. Exatamente porque tem algo de infinito. Para lá do infinito, o que é que há? Não há mais nada. Então, o ser humano é da ordem dos fins. Exatamente porque tem algo de infinito, que é esta capacidade de perguntar. Dito isto, a Igreja. A Igreja também. Repare, este Papa Francisco tem esta coisa extraordinária. A primeira vez que eu disse isso na televisão, as pessoas ficaram muito admiradas, que eu disse que ele era cristão. E é isso, é cristão. A grande coisa extraordinária é um Papa. Mas as pessoas admiram-se um Papa cristão, sim. E não é apenas por ser batizado. É porque ele gosta das pessoas, cá está. Gosta das pessoas, gosta de todos, mas sobretudo daqueles de quem ninguém gosta, ou em relação a quem as pessoas não manifestam grande interesse. Os abandonados, os tristes, os pobres, os humilhados. Ele está, sei lá, o sem-abrigo ali da zona do Vaticano. Ele mandou dar um kit, mandou arranjar lá um duche para o sem-abrigo ali da zona. Tudo isso é um cristão. E, portanto, qual é a primeira grande tarefa do Papa Francisco? É esta, que é uma tarefa temível, que é ver se converte. Converte os padres, a mim, talvez, a começar por mim. Talvez a começar por mim, se converte os padres, os bispos, os cardeais, a cristãos. A cristãos, estão a ver? Isso é uma coisa absolutamente extraordinária. É isso, a tarefa. E o cristão é aquele que quer o bem, faz o bem, ama a Deus sobre todas as coisas, ama ao próximo como a ti mesmo, não é? E depois dialoga com os outros, não exclui ninguém. Cá está, daí o diálogo ecuménico, daí o diálogo interreligioso. Vejam, ainda há dias ele foi lá aos Emirados Árabes e já repararam o que é que seria se cristãos são 2.300 milhões, os muçulmanos são 1.500 milhões, portanto todos juntos somos metade da humanidade. Se nos entendêssemos, era uma força gigantesca a favor do bem comum, da paz, da justiça. Cá está, tudo isso. Agora, evidentemente que a Igreja, como há pouquinho dizia, qualquer religião, depois precisa de alguma organização. E aqui é que vem, prova da organização. Cá está, ser cristão. Ser cristão, isso é a primeira coisa. A tal conversão, que é uma tarefa, ouça, dizia há dias o Papa Francisco que renovar a Cúria, reformular a Cúria, isso
é mais difícil do que limpar as esfinges do Egito com uma escova de dentes. Foi ele que disse, está a ver? Foi ele que disse, isto é uma coisa complicadíssima. Agora, temos de ir para uma renovação, se a Igreja tiver futuro. Claro, tem de acabar com a pedofilia, isso é miserável, com o Banco do Vaticano tem de ser transparente, caso contrário a Igreja caminha para a sua autodestruição. E seria pena. Seria pena porquê? Porque, no meu entender, para mim, o cristianismo transporta consigo a notícia mais felicitante, mais libertadora. Não é por acaso que a dignidade humana, o próprio conceito de pessoa nasceu dentro do cristianismo. Podia explicar isso. O conceito de dignidade humana. Os direitos humanos, que eu saiba, foram proclamados em ambiente judaico-cristão, não foram proclamados nem na China, nem muito menos na Arábia Saudita. Ora bem, portanto, precisa de renovar-se. Essa renovação tem de ser democrática. Tem que? Claro. Porque democrática. Vamos lá ver. O problema da Igreja, para ir à sua pergunta mais diretamente, é que quando a gente fala da Igreja, é sempre, são os padres, os senhores, os cônicos, os bispos, os cardeais. Não, aquilo que Jesus disse foi, sois todos irmãos. É isso. Uma fraternidade em primeiro lugar. Claro, agora, tem de haver alguma organização, pois tem, mas uma organização cada vez mais democrática, de onde as mulheres não podem ser excluídas, é evidente. Vamos lá ver, Jesus tinha discípulos e discípulos. São Paulo até fala numa júnia. Júnia. É impressionante. Acharam aquilo tão estranho que era apóstola. Acharam aquilo tão estranho que mudaram para Júnio. Agora, recentemente é que se descobriu realmente um documento mais antigo que tem no feminino, de tal maneira. Vejam, ainda hoje nos custa dizer a Bispa de Coimbra. Já viram o que é? A Bispa de Coimbra. O português é machista, para lá do mais também. Tudo isso, então, tem de ser uma igreja mais democrática, evidentemente com a presença das mulheres, uma igreja que dialoga com um mundo que não é exclusivista, mas que é inclusiva, uma igreja que é inclusiva, que dialoga com as outras igrejas cristãs, que procura, que se bate pela paz, pela justiça, e vejam, o Papa Francisco dá o exemplo disso. Para isso, penso que, por exemplo, a própria eleição já do sucessor do Papa Francisco, em vez de ser num sistema à maneira, enfim, anda por aqui qualquer coisa assim de semelhante, que é assim algo de incestuoso e tal, nos governos da Igreja e outros, e é assim uma coisa para superar o perigo da endogamia, não é? Porque vejam, neste momento o Papa elege aqueles que vão eleger o sucessor. Isso é endogâmico, não é? Julgo que devia ser uma Assembleia representativa da Igreja Universal. Portanto, com a presença de mulheres também, homens, jovens. Portanto, uma representação muito mais universal. Há dias houve algo de semelhante a isso, que foi a reunião, aquela cimeira contra a pedofilia, com 190 membros, onde havia representantes de todas as conferências episcopais do mundo, havia representantes de congregações religiosas masculinas e femininas, havia leigos, homens e mulheres. Portanto, aí devia dar-se esse sinal de maior participação para superar exatamente esta endogamia e a própria Igreja mostrar a sua universalidade através de uma capacidade de adaptação e de inculturação às várias culturas. Isto é, o Evangelho é o mesmo, mas tem de ser dito nas diferentes culturas ao nível global e mundial. Mas a base fundamental é esta, a conversão a ser cristão. E isso é o mais difícil. Ora bem, Levinas, como sabem, é um filósofo, e ele falou concretamente do rosto. É impressionante. Baseado à ética, enfim, para simplificar, no rosto. Quando a gente diz visage em francês, é mais do que simplesmente o nosso rosto, porque implica também o olhar. O olhar é uma coisa misteriosa. Não é os olhos, é o olhar de uma pessoa. Um dia perguntaram a Hegel,
o que é que se vê no olhar de alguém? Sabem qual foi a resposta? O abismo do mundo. No olhar, o que se vê é o abismo do mundo. Então, ele dizia que a ética se baseia em uma análise no visage, no rosto do outro. Já repararam que, por exemplo, a gente quando quer tornar alguém anónimo, por exemplo, nas fotografias, nas revistas, põe-lhe uma venda nos olhos. Fica anónimo. Talvez ninguém se atrevesse a tirar. Já repararam? Os condenados à morte, em princípio, na madrugada, ainda no escuro, que são fuzilados. Mas ninguém se atreveria a fuzilar, talvez, se não fosse uma venda que se coloca pois não é nos olhos, sim, é nos olhos, mas é no olhar do condenado. Então, em última análise, pois, a ética baseia-se, a ética o que é que pretende? É exatamente a salvaguarda da dignidade, a dignidade do outro. O outro é a visita do infinito. Porque o outro é profundamente enigmático. Porquê? Porque o outro, esta menina, suponho que também é outro eu, é um eu. Fala, estão a ver, e tal, e fala bem, e tal, e tem assim um rosto, portanto deve ser um eu também, um eu. Portanto é outro eu, outro como eu. Mas sobretudo é um eu que não sou eu. Sobretudo é um eu que não sou eu. Eu nunca, como é que chama? Bianca. Sim. Eu nunca saberei o que é ser Bianca. Como é que é viver-se assim mesmo como Bianca? Quando a Bianca diz eu, digo de forma única, exclusiva e intransferível. Estão a ver? O outro é a visita do infinito a mim, que eu não controlo, que não domino. Daqui, reparem, o outro é o paraíso, pois é. Eu só sou eu porque há outro, a quem digo tu, não é? Mas cá está, o outro é outro eu, daí pronto, é como eu, é igual a mim, mas o fascínio vem de ser um eu que não sou eu, um eu outro, é outro eu e é um eu outro. Mas daqui também a conflitualidade. A conflitualidade nasce daqui, porque eu estou à espera que o outro faça como eu e faça como ele ou como ela, percebe? É isso. Esta é a riqueza. E então, eu que estou tão de acordo com Levinas, tenho uma objeção contra ele. Sabe qual é? É que o outro, segundo Levinas, o outro é o Messias. Nem sempre. Pode ser Hitler. Percebe? Pode ser Hitler. Parece impossível como é que um homem que foi prisioneiro de guerra só atribuiu a qualidade de Messias ao outro, quando o outro também pode ser uma ameaça. Como conviver neste nosso mundo? Aí está, é muito complicado viver em paz e depois ainda por cima nós somos finitos, como digo, e somos carentes. Nós temos, de facto, atos de generosidade completa. Até eu já fiz atos de generosidade completa, quer dizer, amei sem condições, no sentido, fiz jeitos a pessoas, nem me lembro que fiz aquilo, é natural, a coisa mais natural do mundo. Mas não conseguimos amar sempre sem condições. Exatamente porque somos carentes. E daí, cá está, o amor e a conflitualidade. Como é que se convive com isto? É uma arte. E isto a nível individual e a nível coletivo, a nível grupal. Percebem? Cá está. E agora, culturas diferentes também se transporta para as culturas. Como é que nós nos vamos enriquecer? Olhem, através de debates como este também, em que as diferenças é a unidade na diferença e a diferença na unidade.